A paz do Senhor, povo de Deus, você que compõe a nossa família Adeluz. Estamos iniciando mais um mês, hoje, segunda-feira, dia 3, vamos para mais um devocional. E eu vou começar fazendo a seguinte pergunta: você conhece o poder da oração? Compreende sua natureza e resultados? No devocional de hoje, vamos tratar sobre o tema o ensino de Jesus a respeito da oração. E o nosso texto base está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 13. Nele, o Senhor Jesus diz: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho." Interessante esse texto. Jesus estava no cenáculo com os seus discípulos. Nesse exato momento, passava-lhes suas últimas instruções. Falou para eles sobre a casa do Pai, falou sobre sua segunda vinda e também sobre a promessa do Espírito Santo. Logo na sequência, lavou os pés dos discípulos e assim revelou-lhes seu amor e inaugurou a nova aliança em seu sangue. Nesse conjunto de benditos ensinamentos que nós encontramos no capítulo 14 de João, o Senhor Jesus falou aos seus discípulos também sobre a oração. E no texto em tela, que está em João capítulo 14, verso 13, Jesus ensina 4 verdades sublimes sobre a oração. Nesse momento, nós vamos destacar quais são essas 4 verdades. A primeira verdade que Jesus ensinou foi a respeito da abrangência ilimitada da oração. Olha o que diz o nosso texto na parte A. "E tudo o que pedirdes." Jesus não colocou limites no alcance da oração. Ou seja, nós podemos apresentar a Ele nossas necessidades, nossos desejos e nossos propósitos. Para Ele, não há coisa demasiadamente difícil. Ele pode todas as coisas e nada lhe é impossível. Isso significa que nós podemos ser ousados e apresentar a Ele aquilo que é impossível na perspectiva humana. Não oramos a um ídolo mudo, mas ao Todo-Poderoso Deus. Ele está assentado no trono, tem as rédeas da história em suas mãos. Ele é poderoso para interferir no curso da história e atender o clamor do seu povo. Portanto, você, querido irmão, querida irmã, ouse apresentar grandes pedidos a Deus. Ouse apresentar grandes pedidos a Deus. Ouse colocar diante dele o impossível dos homens. O que o homem não pode fazer e o que a ciência não pode realizar, ele, Deus, pode, porque nada é impossível para Deus. Interessante, se você observar, a primeira parte do texto diz: "E tudo o que pedirdes." Jesus está, portanto, apontando aqui a abrangência ilimitada da oração. Então, querido irmão, querida irmã, ao orar a Deus e colocar diante dele as suas petições, seja ousado na sua oração. Mas há uma segunda verdade que nós aprendemos com esse texto. E desta feita, estar agora na parte B, quando Jesus diz: "Em meu nome." Vou repetir: "Em meu nome." É interessante. Jesus agora está apontando a mediação eficaz da oração. Ele está dizendo que o mediador que media diante de Deus as nossas súplicas, ele tem poder para fazer com que as nossas orações sejam atendidas diante do Pai. Neste aspecto, devo dizer aos irmãos: não existe oração forte, nem pessoas poderosas na oração. Não oramos firmado em nossos méritos. As orações são atendidas não com base nos méritos de quem ora, mas pelos méritos daquele que media a oração. Portanto, achegamo-nos a Ele falidos, chegamos à sua presença fracos, mas Ele tem o poder. Chegamos a Ele não em nosso próprio nome, mas em seu nome. Não é a oração que é poderosa. Poderoso é aquele que responde às nossas orações. Poderoso é o mediador das nossas súplicas, a saber, o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando na parte B desse versículo, o Senhor Jesus, de maneira clara, diz:
em meu nome, ele está aqui revelando o poder, a autoridade e a eficácia que tem o seu nome de fazer com que as nossas orações sejam atendidas diante do Pai. Por isso, querido irmão, não apenas tenha ousadia para orar, mas ore confiante na certeza de que aquele que está mediando as suas orações é poderoso para fazer ser atendida diante do Pai. Mas quando olho para esse texto sagrado, percebo ainda uma terceira lição ou verdade que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto. Se você observar, ele começa dizendo: tudo que pedirdes em meu nome, olha como ele vai concluir: isso farei. Essa expressão, isso farei, se constitui a parte ser desse versículo. E nela, o Senhor Jesus está, como terceira verdade, nos ensinando que a promessa segura de que a oração será respondida é garantida. Jesus está apontando aqui a promessa segura de que a oração que nós fazemos será atendida. Olha como ele diz: isso farei. Isso aponta, meus amados, que aquele que nos ensina a orar promete ouvir a nossa oração e garante-nos que atenderá. Sendo assim, orar é unir a fraqueza humana à onipotência divina. Orar é conectar o altar da terra com o trono do céu. Se tudo é possível para Deus, então tudo é possível por meio da oração. Sendo Deus um Deus soberano e fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, escolheu livremente agir por meio das orações do seu povo. Então, qual era a recomendação que todos nós precisamos aprender? Devemos buscar a Deus em oração e colocar diante dele as nossas petições. Interessante que o apóstolo Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus, escreveu: nada tendes porque não pedis. Está lá no capítulo 4, verso 2. Vou repetir: nada tendes porque não pedis. Ora, o nosso glorioso Redentor ensinou: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Isso está lá em Mateus capítulo de número 7, exclusivamente o versículo de número 7. Portanto, orar as promessas de Deus é orar com plena ousadia, fé e convicção de que ela será atendida diante de Deus. Deus não é homem para mentir. Em todas as suas promessas, nós temos o sim e também o amém. Nenhuma de suas promessas podem cair por terra. Portanto, esta terceira observação, ela nos aponta que a promessa segura de que a oração, ela será respondida, porque o Senhor Jesus diz: isso eu farei. Mas, quando eu olho para o texto sagrado, eu encontro aqui uma quarta verdade sobre a oração. Note você que no finalzinho do versículo, o Senhor Jesus vai dizer assim: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vou repetir: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui nesse texto nós encontramos agora o propósito maior da oração. Percebam bem, na primeira parte, e tudo o que pedirdes, nós temos a abrangência ilimitada da oração. Em meu nome, nós temos aqui a autoridade da oração no nome do mediador. Na parte de número C, que diz isso farei, nós temos a garantia de que as nossas orações, elas serão respondidas. Mas agora, nessa última parte, nós temos o propósito maior da oração, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nós aprendemos aqui que o fim último da oração não é o bem do homem, mas a glória do Pai manifestada no Filho. Quando o Senhor Jesus atende nossas orações, nossas petições e súplicas, o Pai é glorificado e o Filho é exaltado nele. Portanto, a oração não é antropocêntrica, centrada em nós. Ela é teocêntrica, centrada em Deus. A oração não visa exaltar o homem, mas a pessoa de Cristo.
tudo vem de Cristo, tudo é por meio de Cristo e tudo é para a glória de Cristo. Na mesma medida em que as nossas necessidades são supridas em respostas às nossas orações, o Pai é glorificado no Filho. Na mesma proporção que apresentamos ao Senhor os anseios da nossa alma e encontramos nele resposta, a nossa oração que vem do céu a nós retorna para o céu como um tributo de louvor ao Pai, o único que é digno de toda honra, glória e louvor. Portanto, queridos irmãos, nesse devocional de hoje, nós aprendemos 4 verdades sobre a oração. A primeira verdade, na parte A do versículo, está escrito: e tudo o que pedirdes. Nele, Jesus ensina a abrangência ilimitada da oração. A segunda verdade, na parte B do versículo, Jesus diz: em meu nome. Nós então aprendemos a segunda verdade, a mediação eficaz da oração. Na parte B do versículo, Jesus diz: isso farei. Aqui nós encontramos a terceira verdade sobre a oração, a promessa segura de que a oração será respondida. E, em último lugar, nós temos essa última expressão do versículo, onde Jesus diz: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, a quarta verdade é o propósito maior da oração, que é a glória do próprio Pai. A respeito disto, conclui dizendo: ore com ousadia, ore no nome de Jesus, coloque a sua fé na certeza de que Ele que prometeu cumprirá e tenha certeza, Deus será glorificado em sua vida. Portanto, querido irmão, a oração é muito importante em nossa vida. Tanto que os grandes nomes da história, eles nos ajudaram através dos seus ensinamentos. Agostinho dizia: quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Martinho Lutero dizia: tenho tantas atividades para fazer hoje que gastarei as 3 primeiras horas do dia orando. Quando você começa orando, nos primeiros minutos do dia, esses primeiros minutos de oração diante de Deus vão abençoar o restante do dia todo. Leonardo Ravenhill dizia: se gastássemos tanto tempo ensinando as pessoas a orarem, quanto as ensinamos a cantar em coral, colocaríamos fogo no mundo. Dwight Lima Moody, grande evangelista do século XIX, dizia: aqueles que deixaram as mais profundas marcas nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também o homem. Portanto, irmãos, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus permitir, em o nosso próximo devocional.